A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, e eu vou deixar alguns versículos para a sua meditação no livro de Daniel, capítulo 1, a começar do versículo 3, que diz assim: Depois o rei ordenou às penais o chefe dos oficiais da sua corte que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico e de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhe a língua e a literatura dos babilônicos. De sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Amém. Até aqui esses versículos. A Bíblia aqui nos fala que no versículo número 1 diz assim: No terceiro ano do rei de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, em suas mãos. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Ou seja, o Senhor permitiu aquela situação, né? O Senhor foi quem permitiu que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, sitiasse a Jerusalém e levasse, né, o tesouro, alguns utensílios, levou os utensílios para o templo, né? Para o templo do Deus dele, né? E aqui ele mandou que escolhesse alguns jovens, né? Da família real e da nobreza, jovens sem defeitos físicos, né? De boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem a vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E aqui a gente vê, né, que o Senhor deu cada vez mais, se nós formos estudar bem, cada vez mais o Senhor dá sabedoria ali a Daniel, né? E aos outros. Porém, a Daniel, o Senhor dá uma porção a mais, né? E ali o rei Nabucodonosor organiza tudo, né? Ele separa o alimento da sua própria mesa, né? A comida e o vinho, para que alimentasse, ou seja, do bom e do melhor para aqueles jovens, né? Porém, Daniel teve ali vamos dizer assim, um pensamento, né? Aqui no versículo 8 diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, não é? Porque nós sabemos que o rei, ele oferecia tudo, ele consagrava tudo aos deuses, né? E ali Daniel viu que ia ser uma contaminação, né? Ou seja, para nós hoje, nós sabemos que tudo as pessoas mundanas oferecem coisas impuras, né? Ali são tudo oferecido. Então, nós crentes temos que consagrar tudo que é nosso ao Senhor, não é? Temos que nos consagrar, temos que orar em tudo, né? Quando vamos comer, quando vamos ser gratos ao Senhor, não é? E o Senhor está falando aqui que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Quantas das vezes Deus nos tira do mundo contaminados com o quê? Com o adultério, o Senhor nos livra, nos dá ali uma limpeza, né? Da fofoca. A fofoca é algo mundano, né? O Senhor não quer que a gente volte, Ele tirou todas aquelas impurezas, né? De nós, e ali Ele não quer que a gente volte aquelas
práticas impuras, aquelas coisas impuras. Aqui Deus deu sabedoria a Daniel para pensar isso, né? Olha, eu vou aqui conversar, ele diz, né? Vamos pensar assim, com o chefe ali dos eunucos, né? E ele pede para que eles não comam aquele tipo de comida, não é? E ali, meus irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Senhor, não me deixe contaminar, Senhor, com as coisas mundanas, as fornicações, adultério, fofoca, injustiça. Senhor, me ensine a não me contaminar. Senhor, me ajude a não voltar para aquelas práticas erradas. Senhor, me sustente, me dá sabedoria. Senhor, me dá com que eu sinta cada vez mais o desejo de não me contaminar, que cada vez mais, meus irmãos, a gente sinta o desejo de estarmos limpos, não é? De estarmos cada vez mais felizes com o Senhor em santidade, buscando ali a santidade de Deus, estando mais perto do Senhor, buscando mais e mais servir ao Senhor com grande alegria, não é? Este exemplo de Daniel, né? Ali ele disse no seu coração: eu não vou me contaminar com essas coisas. Não é porque eu estou aqui na Babilônia que eu vou fazer tudo o que eles querem. Daniel permitiu que mudasse o nome. Eu imagino que Daniel mudou as vestes, mas aquele amor que ele sentia por Deus, aquele desejo de servir em primeiro lugar a Deus, ele não deixou que ninguém tocasse. Ele não deixou que ninguém tirasse. Não era porque ele estava longe dos pais, não era porque ele estava longe de sua terra que ele iria se entregar ali, aquele lugar, aquele rei, aquelas coisas, não é? Ou seja, nós crentes estamos no mundo sim, porém, o nosso desejo é servir a Deus e não voltar para aquelas práticas. O nosso desejo é servir ao Senhor, estarmos no mundo, mas não pertencermos a este mundo, às coisas deste mundo, ao pecado, né? Tem pessoas que qualquer coisinha voltam, eles não tiveram ainda um encontro, porque quando temos um encontro com o Senhor segura em nossas mãos, e ali a gente começa a pedir ao Senhor, Senhor, a gente começa a fazer como Daniel, Senhor, não deixa, eu tomei já a minha decisão, eu não quero voltar para essas práticas. Que a gente, meus irmãos, possa aprender muito mais com a palavra do Senhor. Aqui tem esse exemplo de Daniel, ele decidiu no seu coração, ele e seus amigos, a não ali se contaminar com aquelas comidas, com aquelas coisas, ele não ficou ali embelezado, vamos dizer assim, com tudo aquilo, não é? Porque ele já sabia a quem eles queria servir. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, fale muito mais no seu coração. Amém.